A névoa da manhã ainda cobria os vastos cafezais da fazenda Santa Cruz, quando Mariana pisou no chão de terra batida da cozinha da casa grande. O ar estava úmido e pesado, carregando o aroma doce e enjoativo do melaço fervendo, mas que logo seria substituído pelo cheiro forte do café recém-torrado. Era o dia do aguardado casamento de Sr. Rodrigo, o herdeiro impiedoso e tirano das terras, com Dona Leonor, uma jovem aristocrata da capital cujos caprichos já aterrorizavam todos os serviçais. Mariana, uma mulher de feições marcadas pelo sol e pelas injustiças incalculáveis de uma vida inteira de submissão, movia-se em silêncio quase absoluto. Em seu bolso escondido, um pequeno frasco de vidro pesava muito mais do que chumbo. Dentro dele repousava um pó fino e branco que ela havia pacientemente recolhido e ocultado durante as últimas semanas. Arsênico. O veneno que era utilizado habitualmente na fazenda para matar ratos e pragas que infestavam os grandes armazéns de grãos, agora teria um propósito muito mais nobre aos olhos exaustos de Mariana. Ela se lembrou com nitidez das chicotadas brutais que seu irmão levara a mando de Rodrigo apenas no mês passado, um castigo cruel e desproporcional por uma ofensa banal envolvendo uma sela de cavalo. Lembrou-se também das promessas de liberdade quebradas e da crueldade constante que pairava como uma nuvem sobre todos os escravizados e servos daquela propriedade. Enquanto as outras cozinheiras entravam no recinto rindo baixo e fofocando sobre a luxúria e o exagero da festa, Mariana começou a moer os grãos de café de qualidade superior, rigorosamente reservados apenas para a mesa principal dos senhores. Cada volta da manivela do pesado moedor de ferro era acompanhada por um pensamento gélido de vingança. Ela prepararia a bebida perfeita para a ocasião, escura, amarga, encorpada e letal. A festa prometia ser a mais grandiosa que toda a província já vira, com dezenas de convidados ilustres da alta sociedade. Mas, para a mesa exclusiva dos noivos e de seus pais, Mariana estava preparando um brinde muito especial. O pó branco não tinha cheiro algum, nem sabor perceptível quando misturado à torra forte do café fresco. Seria a sua obra-prima silenciosa, a mais pura justiça servida em belas xícaras de porcelana fina que os ricos tanto amavam exibir. O sol atingiu seu pico implacável no céu azul do Brasil Colônia, iluminando a fachada recém-pintada da imponente Casa Grande e os elegantes toldos brancos armados no extenso jardim florido. A cerimônia religiosa, conduzida pelo bispo da capital, havia finalmente terminado, e o faustoso banquete se iniciava. Mulheres envoltas em vestidos de seda importada e rendas francesas e homens em casacas de veludo abafadas suavam profusamente enquanto riam alto e brindavam ininterruptamente com vinho do Porto Caro. A música clássica, tocada por um quarteto de cordas contratado a peso de ouro, lutava bravamente para ser ouvida por cima do burburinho constante e arrogante dos convidados. Nos bastidores da festa, porém, o calor era absolutamente infernal. A enorme cozinha parecia a boca de um vulcão em erupção. Mariana e as outras dezenas de servas corriam desesperadamente de um lado para o outro, carregando travessas de prata pesadas, empilhadas com leitões assados, perdizes recheadas e compotas de frutas e doces cristalizados de todos os tipos imagináveis. Dona Leonor, a noiva, exibia um sorriso arrogante e desdenhoso enquanto recebia os efusivos cumprimentos, sentada em uma cadeira estofada ao lado do agora marido, Rodrigo, que já ostentava a vermelhidão característica do excesso de álcool no rosto inchado. Mariana observava toda essa cena patética pela fresta da porta de vai-vem da copa. A opulência ostensiva da festa era um insulto direto e doloroso à miséria extrema em que ela e os seus companheiros de infortúnio viviam nas senzalas. A cada bandeja vazia que retornava para ser lavada, a raiva dentro de seu peito se solidificava, transformando-se em uma determinação fria. O momento há muito planejado se aproximava rapidamente. O cronograma do banquete ditava rigidamente que, logo após as pesadas sobremesas, o café da tarde seria servido na varanda principal apenas para os recém-casados e os patriarcas das duas poderosas famílias. Era uma tradição antiga e respeitada, um momento íntimo para selar alianças políticas e comerciais sobre xícaras fumegantes e charutos. Mariana secou o suor da testa com o avental encardido e caminhou até o fogão a lenha, onde a água fervia violentamente em uma chaleira de cobre reluzente. Ela separou a melhor e mais ornamentada garrafa térmica de prata, uma peça de herança valiosa da família de Rodrigo. Com as mãos surpreendentemente firmes e precisas, ela despejou o pó de café recém-moído no grande coador de pano. Em seguida, enfiou a mão trêmula no bolso da saia, retirando o frasco com o pó de arsênico. Era a hora de preparar a poção maldita que mudaria a história da fazenda Santa Cruz para sempre.
A cozinha estava momentaneamente e estranhamente vazia, enquanto a imensa maioria das cozinheiras e criadas ajudava a limpar as mesas do salão principal, recolhendo os restos do suntuoso banquete. Era exatamente a janela de oportunidade solitária que Mariana precisava e pela qual tanto esperou. A água na pesada chaleira de cobre silvou agudamente, indicando que havia atingido a temperatura ideal para a extração do sabor. Mariana posicionou o coador de pano sobre o bule de prata, adornado com os intrincados brasões da família de Sr. Rodrigo. Suas mãos não tremiam 1 milímetro sequer. Havia uma frieza calculista e metódica em seus movimentos, uma precisão mortal nascida de incontáveis anos de sofrimento engolido a seco e lágrimas contidas. Ela destampou lentamente o pequeno e letal frasco de vidro. O pó branco lá dentro era enganosamente inocente aos olhos desavisados. Parecia apenas um inofensivo açúcar de confeiteiro ou farinha fina, mas abrigava a morte em sua forma mais pura e cruel. Com um cuidado meticuloso, quase religioso, Mariana despejou todo o conteúdo do frasco diretamente sobre o pó de café escuro e compacto antes mesmo de adicionar a água. Ela começou a derramar a água fervente em movimentos circulares lentos e ritmados. O vapor subiu espesso e quente, inundando o ar ao redor com o aroma magnífico, rico e inebriante do tradicional café da fazenda, mascarando perfeitamente qualquer traço químico ou cheiro estranho que pudesse denunciar o plano. A cor negra e profunda da bebida escorria para o fundo do bule, levando consigo a inescapável sentença de morte de seus terríveis mestres. Mariana pegou uma colher longa de prata e mexeu a bebida vigorosamente dentro do bule para garantir que o pesado pó de arsênico se dissolvesse por completo no líquido fervente. Não podia haver resíduos brilhantes no fundo, não podia haver nenhum motivo para suspeitas antes da primeira e fatal gota tocar a língua dos arrogantes noivos. Ela tampou o bule firmemente. O metal trabalhado estava escaldante, mas ela mal sentia a forte queimação em suas palmas rudes e calejadas pelo trabalho braçal. Ao longe, ouviu a voz estrondosa e impaciente do coronel, o autoritário pai de Rodrigo, exigindo aos berros que o famoso café fosse servido imediatamente. A hora havia finalmente chegado. Mariana colocou o bule de prata no centro de uma bandeja de laca requintada, acompanhada rigorosamente por 4 xícaras de porcelana finíssima, importadas de Portugal e pintadas com delicados detalhes em ouro. Ela ajeitou a postura, respirou fundo para acalmar a batida furiosa de seu coração vingativo e empurrou a pesada porta da cozinha com os ombros. Caminhou lentamente pelo longo e sombrio corredor em direção à ensolarada varanda, cada passo ecoando no assoalho de madeira nobre como o tic-tac implacável de um relógio marcando os últimos minutos de vida de seus cruéis opressores. A arejada varanda principal oferecia uma vista privilegiada e deslumbrante de todos os quilômetros de cafezais que sustentavam a riqueza daquela família, estendendo-se até onde os olhos podiam ver. A luz dourada do fim de tarde começava a atingir o céu imenso de tons alaranjados e roxos dramáticos. Sentados em luxuosas poltronas de vime ornamentadas, relaxando após o farto banquete, estavam Sr. Rodrigo, Dona Leonor e os imponentes pais de ambos. Mariana aproximou-se em passos medidos com a pesada bandeja, mantendo a cabeça respeitosamente baixa, interpretando à perfeição a imagem da serva submissa, invisível e obediente. Finalmente, mulher, resmungou Rodrigo com rispidez, afrouxando a apertada gravata de seda francesa que o incomodava. Achei que teríamos que descer e moer os grãos nós mesmos nas pedras. Mariana não esboçou reação ou respondeu ao insulto, apenas assentiu levemente com a cabeça e começou a servir a bebida. O líquido escuro, espesso e fumegante, encheu elegantemente a primeira xícara, que foi prontamente entregue nas mãos de Leonor. A noiva levou a delicada porcelana aos lábios finos, fechando os olhos em deleite enquanto aspirava profundamente o aroma inebriante. Está esplêndido, elogiou ela, com a voz snob e anasalada. O café dessa sua fazenda realmente é insuperável, meu querido amor. Em seguida, mantendo a ordem hierárquica, Mariana serviu Rodrigo e os 2 ranzinzas patriarcas das famílias. Ela os observou recuando discretamente alguns passos, segurando a bandeja vazia junto ao peito que subia e descia com a adrenalina contida. Todos os 4 beberam sem hesitação, engoliram grandes e prazerosos goles do café fatal e amargo, conversando animadamente sobre as milhares de sacas que seriam exportadas para a Europa no próximo mês e sobre a imensurável fortuna que a feliz união daquelas 2 famílias nobres traria para todos. Mariana permaneceu imóvel perto da grande porta de saída, esperando pacientemente como um predador encurralado que finalmente deu o bote. Os minutos seguintes pareceram horas intermináveis de agonia psicológica. O arsênico não era um veneno de ação imediata e fulminante como o cianeto,
Mas uma dose tão brutalmente concentrada e diluída em líquido quente agiria de forma muito rápida no calor de seus estômagos cheios. De repente, a risada alta e rouca do pai de Leonor foi interrompida por uma tosse seca e engasgada. Rodrigo levou a mão instintivamente à garganta, franzindo a testa intensamente como se uma brasa incandescente tivesse descido por seu esôfago. Dona Leonor largou a xícara no pires com um estalo abrupto e trêmulo, o rosto perdendo instantaneamente a cor sob a maquiagem pálida e carregada. A conversa animada morreu instantaneamente, substituída por um silêncio pesado, tenso e terrivelmente confuso. A semente da morte, a meticulosamente plantada naquelas xícaras perfeitamente preparadas, finalmente começava a brotar de forma irreversível. O primeiro grito estridente cortou a brisa suave do entardecer como uma lâmina afiada. Foi Dona Leonor quem o emitiu, agarrando-se violentamente ao estômago enquanto seu corpo esguio se curvava para a frente, em um espasmo brutal e doloroso. O pires de porcelana e a xícara escorregaram de seu colo e caíram no chão de madeira polida, quebrando-se em dezenas de pedaços brilhantes, com o restante do café envenenado manchando irremediavelmente o caro tapete persa. Apenas alguns dolorosos segundos depois, Sr. Rodrigo desabou de sua poltrona de vime, caindo de joelhos no chão, vomitando descontroladamente e engasgando-se com a própria saliva espumante, os olhos arregalados em um choque profundo e em uma agonia física extrema. A varanda, antes um símbolo de paz e aristocracia, transformou-se subitamente em um cenário de puro horror dantesco. Os pais dos noivos, também contorcendo-se de dor aguda, mal conseguiam emitir sons articulados para gritar por ajuda, caindo sobre as mesas e derrubando os restos do café letal. Os convidados do salão principal, gravemente alarmados pelos ruídos medonhos e estranhos, começaram a correr desesperados para o lado de fora. A cena grotesca que encontraram paralisou imediatamente a música e a festa. A noiva de vestido majestoso e o herdeiro jovem e arrogante agora se debatiam pateticamente no chão sujo, em uma agonia humilhante, incontrolável e mortal. Gritos de desespero absoluto ecoaram por toda a extensão da vasta propriedade rural. Um médico, pelo amor de Deus, chamem um médico na cidade de imediato. Berrou um dos tios abastados no meio da confusão generalizada, mas no fundo todos sabiam que o doutor mais próximo estava a do mínimo 2 horas de distância, cavalgando a todo galope. Era tarde demais para a salvação. O arsênico já estava destruindo os seus corpos por dentro, queimando impiedosamente suas entranhas de forma irreversível. No meio de todo o gigantesco pânico, do corre-corre desvairado e das lágrimas ensopadas de terror dos aristocratas chocados, Mariana recuou silenciosamente para as sombras protetoras do longo corredor. Ninguém sequer notou a sua breve presença. Ninguém sequer dirigiu o olhar para a serva quieta e humilde que havia trazido a bandeja com as xícaras. Ela caminhou tranquilamente de volta para o calor da cozinha, retirou o avental manchado e o deixou perfeitamente dobrado sobre a mesa de madeira rústica. Enquanto a suntuosa Casa Grande mergulhava em um caos mortal absoluto e em lamentos fúnebres que durariam por muitos dias, Mariana caminhou para fora pelas portas dos fundos em direção ao seu destino desconhecido com passos estranhamente leves. A justiça cruel havia sido servida com requintes de vingança e falsa elegância na ponta de um bule de prata roubado. O sol se pôs por completo na fazenda Santa Cruz, encerrando para sempre o reinado tirânico daquela maldita família.